Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos Germano, sou advogado previdenciarista e estamos iniciando mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast. Dessa vez com um tema muito importante, atuação com auxílio acidente, a mina de ouro escondida no direito previdenciário. E ao meu lado está a doutora Beatriz da Gama. Olá doutora, tudo bom? Olá, doutor Carlos, tudo bom? Olá pessoal, hoje nós temos uma convidada super especial aqui com a gente. Doutora Patrícia Ribas de Almeida, advogada especialista em Direito Previdenciário, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola do Governo da Alep e pós-graduada em Prática Previdenciária pela Faculdade Verbo Educacional. Além disso, também é presidente da Associação dos Advogados Previdenciaristas do Piauí desde 2019 e membro do Tribunal de Ética da OAB Piauí desde 2019 também. Muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um pouco, assim, conhecido, né? Mas, assim, a gente queria saber como é que funciona com relação à busca, né? Do auxílio acidente, como é que isso funciona, se tem muita procura, ou se pelo fato das pessoas não conhecerem muito como é que funciona, se você acha que já não tem tanta procura assim, e como é que é o dia a dia do advogado previdenciarista com esse auxílio, né? Se tem muita busca, não, como é, se é escasso. Eu gostaria de agradecer o convite, é uma grande honra para mim estar aqui representando toda a advocacia previdenciária e falar um pouco sobre nosso cotidiano, né? O auxílio acidente, ele é um pouco esquecido, sim, mas ele tem vários pontos que são um pouco frágeis na legislação, bem como na aplicação desse benefício, né? Exclusivamente pelo fato que ele, só para começar, ele não tem no próprio sistema do meu INSS, ou no portal do requerimento do advogado, uma forma de você adentrar diretamente com ele, o que dificulta um pouco a vida dos segurados. Então, ele nasce, vamos dizer assim, a fonte dele é o auxílio-doença. E só com a perícia, só o perito pode determinar se foi auxílio-acidente ou não, né? E há, assim, eu sempre falo para os meus estagiários sobre a questão de não confundir essas três modalidades. Seja ele auxílio-doença, seja ele auxílio-acidente de qualquer natureza, seja ele auxílio-acidente do trabalho, que é o B91, famoso. Então, assim, é um pouco complicado. A demanda é grande. Você sabe ali no HU, no HUT, né? Uhum. Tanto de acidente que ocorre. Sim. Agora, o difícil é que o magistrado entenda e aplique, compreenda, especialmente o perito, consiga detectar que se trata de um auxílio-acidente e não de um auxílio-doença. Mas isso é uma novela de vários capítulos, né? Sobre os quais a gente precisa mesmo estar nesse diálogo, estar conversando e estar levando para as instituições, especialmente tanto na seara administrativa quanto na judicial. É um ponto que pode ser levado na administrativa, por exemplo. E eu discordo plenamente, particularmente falando, de não ter esse próprio requerimento. Porque hoje, ao ocorrer um acidente, por exemplo, se você é empregado, o próprio hospital, ao adentrar, ele pergunta, você estava no trabalho? Foi um acidente? E ali ele já preenche no próprio prontuário, né? Então, assim, eu percebo muitas vezes que passa em branco pelo magistrado e pelo perito, que é pior, né? E o que dificulta, mas posterior, se o perito não conseguiu detectar, porque só o perito do INSS tem esse condão, diga-se de passagem, de afirmar que foi um acidente. Né? Agora sim, tem que destacar bem qual acidente nós estamos falando. Se é o de qualquer natureza ou se é o do trabalho. Que também tem essas diferenças, né? Então, assim, Isso. a busca por esse auxílio é um pouco até que dificultada por isso, porque as pessoas não conseguem distinguir um pouco essa diferença entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente, não é? É verdade. Olha, para você ter uma ideia, a gente tem muita dificuldade, especialmente no meio rural, do segurado especial, em afirmar que é um auxílio-acidente, né? Nós hoje enfrentamos vários problemas, especialmente na jurisprudência, mas, enfim, é preciso que se entenda, eu sempre afirmo, que se um empregado, né,
está trabalhando e ocorreu um acidente com a sequela definitiva, o primeiro ponto a analisar é se vai haver uma melhora, porque assim, a gente consegue perceber, mesmo leigo, que, por exemplo, a perca de um olho não tem como reverter, né? Porque pode haver uma melhora? Pode. Mas é importante que se perceba que essa vai deixar sequela irreparável, né? É muito interessante essa questão do auxílio acidente para aposentadoria, porque durante muito tempo ele incorporou, isso é uma grande novidade, né? Durante muito tempo, eu lembro que certa vez eu recebi um cliente e tinha 10 anos recebendo auxílio acidente, né? E eu levava aqueles 10 anos para a contagem do tempo de contribuição dele. Hoje não mais. Então, assim, eu digo sempre, é preciso prestar bem atenção, porque quando ele está de auxílio acidente, ele pode retornar ao trabalho, numa outra função, sem problema. Vamos dizer que ele tenha perdido a visão. Então, ele retorna ao trabalho, continua recebendo o salário dele de origem e mais o auxílio acidente. Só que, o que é que acontece? Há algum tempo isso contou, né, na contagem. Hoje não mais. Então, se você está só de auxílio acidente e não retorna ao trabalho, cuidado. Tem que ter bastante atenção para que esse tempo não computa mais. Então, ou ele vai ter que ter muito cuidado, ter um retorno ao trabalho, nem que seja de maneira como contribuinte individual ou como segurado facultativo, para que ele não perca essa qualidade e no futuro possa vir a se aposentar tranquilamente. Salvo me engano, até nos termos do artigo 15 da Lei 8.203, que fala da qualidade do período de graça, nem mais mantém a qualidade de segurado quem recebe o auxílio acidente, né? Foi uma mudança que tende a, acredito, a prejudicar os segurados nesse sentido. Doutora, a Lei 8.203, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, no artigo 86, que é que vai reger o auxílio acidente, ela traz que o segurado que sofre um acidente, e esse acidente ele tem que trazer uma sequela que diminua a capacidade daquele obreiro de exercer o seu labor. São todos os segurados que possuem direito a esse benefício ou há um grupo de segurados que tem direito a esses benefícios? Germano, é interessante esse ponto, bastante interessante. Nesse ponto do auxílio acidente, contou o empregado, o doméstico, o empregado urbano rural, o segurado especial, o doméstico, mas esqueceram, pasmem, o contribuinte individual e o facultativo. Eles foram exclusos. Eu posso te garantir que hoje tramita no Congresso Nacional um PL, projeto de lei, a fim de que incorpore também esse benefício, seja atribuído também para os contribuintes individual, que é um absurdo, né? Hoje, a grande maioria da população brasileira provavelmente se enquadra como autônomo. Então, eles não percebo vários motoboy, enfim, trabalhando, ganhando pão, levando o alimento para a família dele através do seu trabalho e sofre um acidente e não tem direito ao benefício. Né? Então, assim, graças a Deus que esse PL já está lá. Sim. O que a gente tem que fazer é torcer muito para que ele seja aprovado. Ou seja, pessoal, nem todos os segurados possuem direito ao auxílio acidente. Há um grupo de segurados que tem direito como o empregado doméstico, mas esqueceram o facultativo e o contribuinte individual, que é algo que está sendo revisto através dessa PL que vai, se Deus quiser, ser aprovada aí pelo Congresso Nacional. Deus queira. Doutora, e nesse caso, como é que a gente faria essa solicitação para esse grupo, né, que está incluso? Como é que seria feita essa solicitação do benefício, do auxílio? Na verdade, a gente entra inicialmente com auxílio-doença, né? E aí, só depois do auxílio-doença, eu até concordo de certa forma, porque quando você entra com auxílio-doença, você provavelmente imagina que aquela invalidez, aquela incapacidade laboral não seja tão irreversível assim. Né? Embora tenha casos que é bem claro. Sim. Que esses é que eu apoio a iniciativa de já ter um requerimento próprio para eles, como amputação de membros. Mas, enfim, a gente sabe que hoje o mercado é enorme e mesmo com alguns membros amputados, as pessoas retornam ao trabalho. Então, o primeiro passo é o auxílio-doença e só depois a gente vai lá, o perito do INSS, inicialmente,
vai transformar aquele auxílio-doença em auxílio-acidente. Se ele achar que houve uma sequela, né, irreparável. Então, a gente tem esse ritozinho antes. Isso, né? Inicialmente auxílio-doença, Certo. e só o perito vai transformar em auxílio-acidente. No caso, quando o cliente chega até a doutora, né, no escritório, com essas queixas, né, e também tendo esse breve conhecimento sobre o auxílio-acidente, quais as documentações, assim, quais os documentos necessários que a senhora acha que ele deveria ter em mãos? É interessante. Eu percebo muito que, além da documentação básica, que é documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, é muito importante que você peça ao seu cliente a cópia do prontuário do hospital. Ele vai te informar naquela primeira conversa se foi um acidente, se não foi, né? Mas interessante que, caso ele afirme que tenha sido, você solicite que ele vá até o hospital onde houve o primeiro atendimento, ou algumas vezes ele até muda de hospital. Então, que ele junte cópia de todos os prontuários por onde ele passou, por quais hospitais ele passou. Porque lá você tem condição de analisar se houve realmente um acidente ou não. Certo. É interessante que o nosso tema traz a mina de ouro escondida no direito previdenciário. Por quê, pessoal? Como a doutora falou, sempre há um benefício precedente ao auxílio-acidente, que é o auxílio-doença. Há uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte, que o auxílio-acidente ele é devido desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença. Então, como muitas pessoas não têm conhecimento, e o INSS, muitas das vezes, sabendo da sequela, mesmo assim não dá o benefício, há muitas pessoas que possuem direito e, às vezes, o retroativo ele é bem vultoso, assim. Doutora, uma das dificuldades que eu tive no escritório, e eu tenho grandes clientes que têm esse benefício, é a questão da jurisdição. Para onde eu vou judicializar? Se eu judicializo na Justiça Comum Estadual ou se eu judicializo na Justiça Comum Federal? A senhora pode me explicar para todos nós qual o caminho percorrer diante dessa situação, de um fato que chegou no escritório? Eu vou judicializar na Justiça Comum Estadual ou na Justiça Comum Federal? Essa questão da competência ela é bem abrangente, porque o que acontece? Se eu entro, isso aí tem a questão da competência pelo local, no raio de 70 quilômetros, se há subseção, mas, via de regra, adentrando para especificar sobre auxílio, é importante ressaltar que, como eu destaquei, são 3 tipos, né? Praticamente, auxílio-doença, auxílio-acidente de qualquer natureza e o auxílio acidentário. O acidentário, toda a jurisprudência está pacificada, a lei também é na Justiça Estadual. Sim. O B91, que a gente chama, foi ocorrido por um acidente de trabalho. Já o auxílio acidente de qualquer natureza, ele tem sido ajuizado junto à Justiça Federal e tem sido reconhecido sem nenhum problema. A única coisa que a gente fica assim à mercê é com relação à redução do valor, né? Mas tudo tem seu 2 pesos e 2 medidas, né? Ao mesmo tempo que ele diminui em 50%, reduz o salário do segurado, ele permite que ele retorne ao trabalho, no caso, o auxílio-acidente de qualquer natureza. E aí ele vai incorporar, além daquele valor, que é uma verba indenizatória, não é uma verba, embora seja alimentar, mas ela é reduzida em 50%, e acrescida ali ao salário do empregado. Continua, permanece o mesmo e acrescenta 50%. Então, de certa forma, embora que nada vai recuperar a perda, né? A perca de um membro ou de uma visão, ou, como eu já vi vários casos, amputação de membros, mas pelo menos vai servir como uma indenização. Vai ajudar de alguma forma também. Faz-se uma amnese do caso concreto. Lá no escritório a gente costuma fazer. Vai incapacitar para o trabalho, aí a gente vai optar por um benefício por incapacidade temporária ou um benefício por incapacidade permanente. Não vai incapacitar, mas trouxe uma sequela que faz com que esse segurado ele venha a ter uma dificuldade, aí a gente mostra para o segurado, olha, temos o auxílio acidente. Em compensação, diferentemente do benefício por incapacidade temporária ou permanente, aqui é só 50%. Mas as chances de você recebê-lo é maior do que eu pedir um benefício por incapacidade, sendo que você não está incapacitado. Porque lembrando que o benefício por incapacidade temporária ou permanente traz uma incapacidade
de exercer o labor. E essa incapacidade deve ser plena. O auxílio acidente não lhe incapacita, mas traz uma sequela que lhe diminui a capacidade de exercer. Então, a gente mostra para o cliente, ó, temos aqui uma cartilha de benefícios e você, como advogado, vai dizer qual o melhor caminho a se percorrer. No caso, eu fiquei curiosa até com relação ao tempo, ao prazo, né? Porque, assim, quanto tempo a pessoa poderia receber o auxílio acidente? Você poderia informar? Sim, o auxílio acidente, o do trabalho, como nós estamos tratando de 3, né? Isso. O primeiro hoje já está pacificado a teste médio, que ele pode ir até 6 meses, 180 dias. No entanto, vai depender da avaliação pericial do perito da esfera administrativa. Mas a gente sabe que o ateste médio hoje está muito em voga e admite 2 prorrogações, enfim. Há correntes que acham muito bom, outros que não, enfim. Já o auxílio acidente, ele é vitalício, né? Até porque, como a gente ressaltou, ele é indenizatório. Então, por ser indenizatório, ele é vitalício. Uma curiosidade que eu também posso ressaltar aqui é que durante muito tempo houve uma época que ele incorporou, né, a aposentadoria. Então, a pessoa aposentava e levava aquele valor da indenização. Hoje não mais. Após a reforma, eles cortaram. Salvo engano, a reforma, me perdoe se eu estiver confundindo, mas ele deixou de incorporar a aposentadoria. Então, quando a pessoa se aposenta, ela perde o auxílio. O que é muito triste, né? É um pouco injusto. É um pouco injusto. Mas nós tivemos o quê? O auxílio acidente não mantém a qualidade de segurado, não conta para tempo de contribuição e você perde quando se aposenta. Então, eles estão lapidando cada vez mais. Já o auxílio acidente de trabalho, como ela perguntou, ele tem um caráter temporário também, né? Até porque a pessoa se acidenta e não vai ficar para sempre. Exatamente. Senão, ela seria o auxílio acidente de qualquer natureza. E aí, também o auxílio, o 91, que é o de trabalho, ele tem algumas anomalias que são favoráveis para o empregador, tipo a estabilidade, né, que está lá na lei, na 8.213, que ele permite que durante 12 meses o empregado não seja demitido durante o período que recebeu. E também ele conta lá no FGTS, vai depositado, mesmo ele estando de auxílio, que é bom, né? É muito bom. Então, algumas assim, particularidades. doutora, com relação ainda ao auxílio acidente, nós estamos falando em 3 tipos, né? Dicas. A gente quer muito trazer para o nosso público dicas de como prospectar clientes nesse sentido, né? É preciso que o advogado, graças a Deus que nós previdenciaristas temos muita sensibilidade, né? Ao conversar com o cliente, ao analisar toda a documentação, até brinco, nós somos os segundos médicos dele, né? Porque nós precisamos estar atentos à documentação, a exames, laudos, como eu falei, cópia de prontuários médicos e prestar bastante atenção se, embora o INSS possa errar equivocadamente, transformar aquele auxílio. Olha, por exemplo, eu vou citar um exemplo hipotético. Certo segurado, ele sofre um acidente. Aí ele perdeu muita mobilidade dos braços. No acidente, ele ficou recebendo auxílio-doença. Posteriormente, o INSS converteu em auxílio-acidente, quando percebeu que aquele braço não retornaria. Vamos dizer que ele teve os braços paralisados, sem poder esticar. Então, ali ele concedeu um auxílio-acidente, né? Vitalício e tal, um jovem. E aí, posteriormente, ele sofre um outro acidente, né? Aí é onde a advocacia toda se pergunta, eu posso receber o auxílio acidente e acumular com auxílio doença? É a pergunta que mais assola no meio do direito previdenciário. Porque é preciso analisar se é sobre a mesma CID e sobre a mesma incapacidade. De repente, aquele segurado não está mais incapaz dos braços, está incapaz da perna. Então, por que não receber? Ele pode acumular, sim, dependendo de qual órgão ele está se falando. Mas eu estava querendo falar de um caso específico, muito interessante, que outro dia analisei, em que a parte, não tinha mais condição nenhuma de trabalhar. Transformou o que era auxílio-doença em auxílio-acidente e, de repente, com aposentadoria por invalidez.
Como assim? Mesmo jovem? Mesmo jovem. Porque ele já não tinha mais nenhuma capacidade laboral. Reduziu todas as capacidades laborais dele. Não conseguiria mais trabalhar. Até porque ele passou a vida inteira trabalhando com os braços. E, de repente, perdeu a mobilidade dos braços, dos 2 braços. Então, é um pouco assim, a gente não acredita no nosso sonho, nas nossas teses. Mas a gente tem que ter coragem. A advocacia é feita de coragem. De análise, primeiro. Analisar aquele caso, os prontuários e tudo que aquela pessoa passou. E perceber se ela tem condição de retornar ao trabalho ou não. De repente, o grau de escolaridade, eu vejo muito no segurado especial. Hoje nós estamos enfrentando uma chuva de reabilitação. O que é que acontece? O segurado vem no seu escritório, ganha 1 vez, ganha 2 vezes, ganha 3, ganha 6 vezes. Você não sabe mais, é o Ed eterno, a gente brinca. Que é aquele segurado que está sempre ganhando. Então, o que é que a gente faz? A gente conversa e vai analisar. O INSS se cansa de tanto conceder auxílio-doença, pede uma reabilitação, o segurado vai para a reabilitação, não consegue se reabilitar. Porque a reabilitação também é uma novela de vários capítulos, né? Mas, enfim, a reabilitação, doutora, seria uma saída para, vamos dizer assim, para que estes auxílios fossem cessados, né? Uma vez que a pessoa voltasse a ter aquela capacidade laboral, que é um pouco impossível no auxílio-acidente, por exemplo, porque se ela é definitiva, né? Mas a gente sabe que hoje a medicina é avançada, pode acontecer. Mas na maioria dos casos não acontece. Então, o que é que se leva? Aposentadoria por invalidez. Graças a Deus. É muita coisa. É. Meu Deus. Faz uma avaliação É biopsicossocial. muita né? coisa. Muito falado. Meu Deus. E colocam muita dificuldade Muita também para as dificuldade. pessoas conseguirem, né? A aposentadoria, os auxílios. Mas, assim, com o fato da gente, jovem advogado aqui, ser um pouco inexperiente ainda nessa questão da prospecção de clientes, né? O que você indicaria, né? O que você falaria para o nosso público que quer advogar mesmo como previdenciarista, que quer ajudar essas pessoas a conseguir tanto a aposentadoria quanto os auxílios também, quanto os benefícios, né? O BPC. A primeira coisa, né, é que o advogado, ele tem que ter essa inteligência meio que psicológica, emocional, para que ele consiga fazer com que o cliente, em primeiro lugar, não desista. Porque, como você falou, é difícil. Muitas vezes eu tenho um cliente que a gente tenta 6 vezes. Todas as 5 o INSS nega, só na 6ª concede. E a esfera administrativa ainda é uma ótima saída. Por mais que a gente reclame, é importante tentar. Porque, às vezes, você sabe a dificuldade que nós temos hoje de adentrar nas perícias médicas. Então, às vezes, o segurado não soube pontuar direito sobre a dor, né, sobre o diagnóstico dele clínico. E o judiciário está lotado também. O judiciário já não aguenta mais tanta causa, né? Mas, enfim, é importante que a gente tenha a coragem de estudar a tese, em primeiro lugar. Chegou no escritório, tenta estudar a tese. Qual a melhor tese para esse cliente? Não querer logo dar entrada no benefício, ganhar, entender se o melhor benefício, né? Tá lá na IN, acho 537. Qual o seu melhor benefício? O servidor pode até errar, mas nós não podemos. Então, nós temos que prestar um serviço de excelência, de qualidade, pontuar para ele qual o melhor benefício para ele naquele momento, entender, como o doutor falou, a circunstância, né? Eu vejo muitas pegadinhas aí na internet, segurado aconteceu isso, segurado aconteceu aquilo, enfim. É uma grande, doutor, uma batalha, né? A gente enfrenta todo dia. Hoje mesmo no escritório eu enfrentei casos que você olha assim, que é muito complexo, porque você percebe que a pessoa está incapaz de trabalhar, mas ao mesmo tempo você teme, porque já existem algumas teses pacificadas e alguns raras incapacídeos que eles não querem entender que aquela pessoa não pode mais trabalhar. E a gente tem que insistir. Por exemplo, uma diabetes insulina dependente, né? A gente, via de regra, a gente pensa que é uma besteira, diabetes. Justamente. Mas nem sempre. Mas nem sempre. Nem sempre. Então, é preciso que a gente leve a nossa tese, acredite nela, convença o nosso cliente que é o melhor benefício para ele, que vai dar tudo certo no final.
Importante é a gente acreditar e fazer com que o cliente também acredite. E estudar bastante. Estudar bastante, Estudar todo bastante. dia. Todo Todo dia. dia. Estudar bastante. Como é o nome todo do dia. livro que a senhora estava falando? Do O Monstro Verde, Monstro Verde. do Frederico Já tá nascendo o Amado. irmão dele. Tá nascendo. É um excelente livro, eu sou simpatizante. Existem outros tantos, né? Mas o Monstro Verde tornou aquela enciclopédia que a gente não pode deixar de Não ter pode no deixar. É armário. verdade. É a arma do previdenciarista. Verdade. Doutora, pois foi um prazer inenarrável tê-la conosco, tá? Muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Foi um pod muito legal. Eu acredito que os nossos ouvintes gostaram muito, né, das informações que a senhora trouxe pra gente. E eu espero vê-la aqui mais vezes, né? Espero que tenha gostado também, que a gente tenha conseguido fazer perguntas boas, né? Assim, perguntas que transpareçam para os nossos ouvintes coisas importantes que eles precisam saber sobre o direito previdenciário e o auxílio acidente, né? Sim, agradeço, viu, a participação. Espero ter contribuído e conte comigo. Que precisar, estaremos juntos. E nos sigam nas redes sociais para acompanhar mais um episódio com esse tema que foi muito fantástico. E até o próximo podcast. Menino, vocês são...